Então, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do sítio onde estejam. Obrigado por assistirem a esta conversa com a Regina Guimarães. O pretexto é este livro. Antes de mais e depois de tudo, a primeira antologia de poemas escolhidos da autora. A edição é da Exclamação. Tratando-se de uma conversa online, não sei muito bem quem possa estar do outro lado. Se estivesse só a falar para leitores portugueses, se fosse uma sessão com gente física aqui connosco, eu não perderia muito tempo a apresentar a Regina, mas passaria diretamente para a conversa, mas como não sei quem possa estar desse lado, para um leitor português, a Regina é uma personalidade conhecida. Aliás, em tempos o Mário Soares disse a propósito da Regina, os portugueses conhecem-na, e portanto eu passaria diretamente para a conversa, mas uma vez que desse lado podem estar pessoas que não conhecem a Regina, preciso dizer duas ou três coisas acerca dela. A Regina faz muitas coisas, quer dizer, já fez imensas coisas na vida e faz muitas coisas. É tradutora, é dramaturga, é letrista de canções, uma das raras e verdadeiras letristas de canções em Portugal, realizadora de cinema, argumentista, crítica, artesã, ilustradora, foi professora e é poeta. Regina, isto vai ser uma maneira muito parva de começar, mas eu estava aqui a enumerar tudo aquilo que me recordo que tu faças, porque faltam aqui coisas com certeza. Se tu tivesses que escolher apenas uma delas, de tudo aquilo que fazes ou que fizeste, o que é que tu escolherias? Poeta. Dessas que tu disseste. Sim. Portanto, isso faz sentido. Obviamente, para além disso, há o facto de que eu fui uma pessoa que viveu com o Sagnai, foi uma pessoa que teve 3 filhos, tudo isso é muitíssimo importante, atenção, não é? Mas das coisas que tu disseste, ou seja, daquilo que se declina como atividade produzindo obras artesanais ou artísticas ou para-artísticas, ou seja lá o que isso for, que eu não gosto muito dos termos que têm a ver com a arte, mas isso é outra questão, eu diria sem dúvida poeta. Pronto, a Regina, ainda bem que eu já calculava que fosse isso que fosses responder. A Regina tem uma obra poética bastante assinalável. Ela publicou muito mais do que isso, mas publicou à volta de 40 livros. Eu vou só mostrar meia dúzia, não vale a pena estarmos, senão nunca mais saímos daqui. Este livro, outro, o Caderno do Poço e da Gaveta, o monumental Caderno do Regresso, e creio que este, se não é o último, será dos últimos. É mesmo o último. Pronto, já disseste variedíssimas vezes. Na verdade, nem sequer foi lançado. Esse último traumatório nem sequer foi lançado porque saiu na altura em que começou o primeiro confinamento e desde então a coisa tem sido bastante difícil. Claro. Pronto. Quer dizer, é imediatamente anterior à antologia que tu fizeste. Certo. Tu tens dito, já me disseste várias vezes e tens dito isso em entrevistas, que é um tópico que me interessa e vai interessar de certeza a outros aprendizes de feiticeiro como eu. Tu dizes que nunca sentiste a angústia da página em branco, que é uma coisa que para ti não faz sentido. Quer dizer, não faz sentido, como não faz sentido respirar ou como não faz sentido caminhar. Escreves vários poemas por dia, há momentos em que escreves vários poemas por dia, e aliás foi uma das
uma das coisas mais curiosas que descobri quando li todos os livros que tive que ler para fazer esta antologia, para organizar a antologia. Queres explicar um bocadinho como é que isso funciona? Como é que nunca tens sempre pretexto, claro que tudo é pretexto para escrever poemas, não é? Mas como é que chegas lá? Eu tenho normalmente o que acontece é que há qualquer coisa que me chama a atenção, ou qualquer coisa que fala comigo, não é? Pode ser uma conversa que eu ouvi, pode ser qualquer coisa que aconteceu no quintal, pode ser qualquer coisa que aconteceu enquanto eu estava a lavar a louça. Aliás, os meus filhos brincavam muito comigo, deixa lavar a louça, que ela está a escrever um poema épico. Claro que isto era muito útil ter uma mãe que lavasse a louça, que assim eles não tinham que lavar, mas muitas vezes é realmente tem a ver com o trabalho de mãos, ou que é uma forma de escuta do mundo, não é? E com o trabalho de escuta do mundo mesmo, que não é trabalho nenhum, é o prazer de ouvir o que se passa à nossa volta. E, portanto, há uma coisa que me agarra, que me chama a minha atenção, e a partir daí isso torna-se um bocado obsessivo na minha cabeça. E começa a relacionar-se com outras coisas, e vai vivendo na cabeça, e eu faço tudo o que posso para não escrever logo. No máximo, se me parecer que vai acontecer qualquer coisa que pode fazer com que eu perca o fio dessa meada, que me parece importante, escrevo. Mas muitas vezes eu escrevo, quer dizer, escrevo uma nota, escrevo uma palavra, por exemplo. Se alguém olhar alguma vez para os meus cadernos, que eu espero que não olhem, que eu espero deitá-los todas fora, mas às vezes há palavras assim, por exemplo, aqui à minha frente está a palavra pregão. E, portanto, isto depois fica aí, mas eu não escrevo nada, fica lá assim aquilo para eu pensar, para eu ir pensando, para não me esquecer. Muitas vezes não escrevo nada porque acho que o esquecimento também faz parte, ou seja, a pessoa não deve escrever tudo aquilo que lhe passa pela cabeça. Eu não acredito, eu tenho muita curiosidade, sempre tive muita curiosidade e muita dúvida em relação à questão da escrita automática, mas quer dizer, curiosidade, embora duvidosa, mas eu situo-me exatamente nos antípodas da escrita automática. Muito embora, diga, não tenha angústia da folha de papel branco, não. Aliás, esses problemas da folha de papel branco, e andar à procura de não sei o quê, não sei o que mais, e esses sofrimentos de criação, eu acho uma coisa que eu praticamente não percebo porque é que alguém terá que sofrer perante uma folha de papel branco. Não, uma folha de papel branco não é um touro, não é? Enraivecido. E então, pronto, é assim. Mas pronto, respeito essa angústia, como respeito todas as angústias humanas, capazes de se transformar em alguma coisa. Ou até incapazes. Mas eu não estou aí, não estou, realmente não estou nessa... E também não estou na inspiração. Quer dizer, se houvesse uma inspiração... Eu muitas vezes pensei nisso, o que é que são as musas, o que é isso da inspiração? E acho que a inspiração é a musa, digamos. Que curiosamente é feminina, o que diz bastante acerca da falta de imaginação de quem inventou isso. Mas pronto, a musa é o destinatário que não existe, mas existe obsessivamente. Isso é que é a musa. Ou seja, a musa é uma coisa que não está antes, mas depois. Mas depois é uma projeção daquilo que... Porque, evidentemente, se nós não tivéssemos um destinatário obsessivamente presente, ainda completamente não identificado, e possivelmente não universal também, quer dizer, essa ideia de que é universal, é para o mundo, o que é isso do mundo? Se não houvesse isso, as pessoas ficam... Eu pelo menos contentava-me com essa atividade mental que é altamente sedutora e que ocupa imenso de pensar as coisas, não é? Para que é que a gente... Pensar, sentir, não sei o quê. Se pensar, sentir, inventar, imaginar, etc., escrever na cabeça bastasse, para que é que a gente alguma vez se chatearia a escrever à máquina ou à mão os textos? Isso... Portanto, existe esta coisa que é altamente presunçosa, mas que está lá, porque se não estivesse,
não havia cá escrita em lado nenhum, pá, de que alguém, algures, alguém até é uma palavra demasiado humana, mas alguém, algures, há uma coisa que nos vai ouvir e que nos vai entender melhor do que nós nos entendemos a nós mesmos. E à medida que nós vamos crescendo como leitores, ou sendo leitores, que cada um se transforma num leitor, percebe que isso é possível. Porque nós lemos textos escritos há 2000 anos. E às vezes lemos nos textos escritos há 2000 anos mais sobre nós do que nos escritos na semana passada. E, portanto, isso prova ser verdade. E por isso é que eu acho que o convívio com os textos não tem nada a ver com a história da literatura, nem com a literatura. Literatura, eu desconfio muito do que isso seja. Agora, onde eu não desconfio é dessa questão do que é que a invenção da escrita permitiu que acontecesse. De uma forma que, obviamente, também, é claro que eu entro num túmulo do Vale dos Mortos e vejo aquelas histórias, aquelas imagens sequenciadas, aquilo também é uma coisa extraordinária, não é? Mas tenho muito menos chaves para entrar naquilo do que para entrar num escrito do Livro dos Mortos. Isso pronto, lá está, pronto, é presunçoso, tudo isto é muita presunção e água benta, mas na verdade é o que acontece, pelo menos é o que eu acho que acontece, não é? Também aqui, quando digo o que acontece, acho que é muito presunçoso dizer é o que acontece. Não, mas isso acontece, podem acontecer outras coisas para outras pessoas, claro. Tu há pouco estavas a falar se alguém espreitasse os teus cadernos, e isso é importante, a palavra até cadernos para ti, porque uma parte importante da tua obra está organizada em cadernos. Aquilo funciona, é uma espécie de diário em forma de poemas, é um mapa. Porque é que tu precisas de mapear o teu trabalho e organizá-lo por cadernos? Porquê essa organização? Porque eu acho que já também disse isso 400 vezes, mas eu peço imensa desculpa às pessoas que já me ouviram sobre este assunto, para não. Mas pronto, é porque eu acho que não escrevo livros, eu escrevo poemas e, portanto, eu acabei digamos, por capitular e organizá-los em livros, apesar do mal-estar que isso sempre me provoca, e inventei essa forma inventei que não inventei coisa nenhuma, mas enfim, digamos, recorri a essa forma dos cadernos para chamar a atenção para o facto de que aquilo que as pessoas têm na mão é um objeto que pode perfeitamente ser aberto ao calhas em qualquer momento. Não precisa de ser um objeto, como é que se diz, lido do princípio até ao fim, numa determinada ordem. Isso é a primeira coisa. E depois há outra coisa que acho que é talvez importante eu acrescentar, ou talvez não, porque às vezes saber demasiado das coisas não entendo, quer dizer, a gente sabe tão pouco daquilo que faz que às vezes fazer de conta que estamos a saber daquilo que estamos a fazer é um logro, e também é um logro para quem nos ouve. Mas vamos dizer, apesar de tudo, que eu a dada altura, ando com as coisas na cabeça, não sei o quê, depois acabo por escrever uma coisa, mas eu tenho perfeita noção, pelo menos naquilo que me diz respeito, que aquilo é apenas um estado da minha escrita. E, portanto, um poema não é. Estávamos há bocado, a propósito de filmes e de guiões, a falar de formas redondas antes de começar esta entrevista, pois um poema não é uma forma redonda. Um poema não é uma coisa acabada. E também não é para mim. É bom que não o seja para quem lê, mas também é bom que não o seja para mim. Para mim, pelo menos é assim que a ideia, um poema tem um percurso interior, não é? Interior dentro da sua estrutura, claro que tem, e pronto, quem lê sonetos e bons sonetos sabe que isso é verdade, não é? Mas os melhores sonetos para mim são aquele soneto do Camões que eu acho absolutamente genial, que acaba com esta chave: há quem tanto pudesse que fartasse este mil duros gênio de vinganças. Para mim é o protótipo de um poema que se resolve, que se decide a si mesmo a ser apenas
essa tensão, esse momento à beira do abismo. E isso é que é. E, portanto, os poemas não são os objetos acabados, não se regem pelas mesmas regras, se é que isso existe, de outros objetos literários que procuram essa completude, porventura, essa plenitude. Eu não procuro a plenitude na poesia. Aliás, não há nada que me angustie. Talvez isso deve ser digamos, a concretização ou a encarnação do medo da morte, mas não há nada que eu ache mais terrível do que um fim, feliz ou infeliz. E por isso é que é um bocado assim. Eu não sei se essas explicações são muito boas, mas são as que eu tenho. São ótimas, Regina. Outra coisa curiosa nos teus livros, sobretudo aqueles que foram publicados, não apenas, mas sobretudo aqueles que foram publicados na Elastre, que é uma coisa que se calhar também convinha falarmos um pouco mais para a frente, talvez, porque o espaço é relativamente curto, os desenhos. E eu vou mostrar. Todos os teus livros são acompanhados, sobretudo na Elastre, de desenhos. Normalmente são desenhos teus, também há noutros livros há outros ilustradores. Porque achas que os desenhos ajudam? Não, acho que não ajudam. Acho que são. Acho que ajudam a ser, pelo menos da maneira como eu ponho lá os desenhos nos meus livros, porque isso há muitas, mas não são ilustrações, não ilustram nada. Os meus desenhos não ilustram nada. Mas dão conta de uma outra atividade que eu tenho e que no fundo é um bocado paralela à escrita e de poemas, muito embora não seja sequer comparável, mas que ocupa também cadernos, que é os desenhos, não é? Os desenhos é a mesma coisa, também se fazem com papel, também se fazem com lápis, também se fazem não sei o quê. E eu partilho isso porque eu tenho a teoria de que a felicidade é ter um lápis e um papel. E acho que se toda a pedagogia, se pudesse resumir a uma frase, é explicar às pessoas que quem tem um lápis pode tudo. Nunca está só. E é um bocado isso. E pronto, então os desenhos também são uma espécie de as pessoas às vezes dizem, mas não filmes graficamente, mas eu estou-me a cagar para o graficamente porque acho que se as coisas têm essa valência de serem caderno não sei o quê, acho que isso tem que estar expresso em algum lugar e um dos lugares é haver qualquer coisa, olhar para o lado, porque um poema também é aprender a olhar para o lado. É deixar de pensar que é focalizando numa coisa que se vê melhor essa coisa. Não, é olhando para o lado que se vê melhor essa coisa. E pronto, estão lá os desenhos, eu gosto de desenhar, embora não seja a minha atividade mais, digamos que mais me ocupa mentalmente, ocupa sobretudo a minha mão, mas tive a sorte de nunca deixar de desenhar, que eu acho que é uma coisa que devia ser um objetivo absolutamente principal da educação dos seres humanos, pelo menos nesta nossa parte do mundo. Temos escolas, temos papel, temos lápis, temos carteiras e bancos. Não deixem as crianças parar de desenhar. Porque é assim que elas vão saber escrever melhor. É assim que elas vão saber escrever melhor. Não é assim, não vão todas ser poetas e artistas plásticos, não é isso que está em causa, mas é essa ligação da mão ao cérebro que é tão importante, que é a condição sine qua non para haver algum dia a possibilidade de existir um trabalho que liberta do trabalho. A ligação do mão ao cérebro, desculpem, é a chave disso. O cérebro, a cabeça liberta-se através da mão e a mão liberta-se através da cabeça. E isso, para mim, diz-me muito no nosso mundo, na maneira como as pessoas são exploradas,
como os mais desvalidos deste mundo, continuam a ser aqueles que fazem para nós todos os trabalhos duros e físicos e todos que limpam a nossa merda e não sei o quê. Portanto, convém que aquele que escreve lindas frases não se esqueça disso, que é mau, é também aquilo que nós temos para limpar a nossa merda e a dos outros e ajudar a que isto seja um mundo habitável. E desculpem lá que eu já estou a perder-me um bocado, mas não, acho que não me estou a perder um bocado, mas pode parecer um bocadinho estranho que eu estou para aqui a dizer. Bom, então, ok, vamos. Eu não quero Desculpa, ser diz, pedagoga, Regina. mas como tenho 3 filhos e tenho netos e não sei, muitos netos e não sei o quê, acho que hoje em dia isso preocupa-me e pronto, eu pratiquei o ensino doméstico, coisa que não é assim tão corrente, ou não era assim tão corrente na minha geração, agora é capaz de ser, não é, com esta coisa das crianças terem de estar em casa, mas preocupa-me essa ideia que tem tudo a ver com transmissão, no sentido de deixa este lugar melhor do que o encontrou, não é? E acho que passa muito por essa valorização do registro. O registro para se perceber o que é que se fez. O registro para se perceber de que maneira é que o passado e o presente se encontram. Voltando ao livro, ou antes de mais, depois da antologia, para uma pessoa que publicou tantos livros e deve ser, imagino que, eu acho que nunca falei contigo sobre isso, mas pronto, agora estamos se calhar vou-te fazer essa pergunta agora. Achas que o leitor que se ficar apenas por este livro, pela antologia, vai ter necessariamente uma perspectiva muito parcial da tua obra, que é infinitamente maior do que aquilo que está neste livro? Mas isso preocupa-te, a ideia de que um leitor, imagina um leitor menos curioso, ficar apenas pelos poemas que estão na antologia e não procurar mais? Parece-te que vai ficar alguma coisa por dizer, por contar, por ler? Vai necessariamente, Não, mas. não, há muitos, opá, quer dizer, não é só o meu caso, acho que há muitos poetas dos quais nós só conhecemos um poema. E ele pode ter sido determinante. Aliás, quando uma pessoa começa a ler poesia, muitas vezes não começa por ler a obra completa de tal ou tal outro personagem, não é? De tal ou tal autor. Lê um texto e esse texto. Eu, por exemplo, li bastante António Nobre porque era o poeta favorito do meu pai. Estamos a falar de tempos em que eu era mesmo cabo catraia. E quando eu abri pela primeira vez o livro dos primeiros versos do António Nobre, por curiosidade e pensar, pronto, este gajo era novo, escrevia, não sei o quê. E há um poema do António Nobre que marcou para sempre, que é um verso do António Nobre, que é Que Belo Prédio para a Minha Alma. Ele está a falar de alguém, de um homem muito bonito, não sei o quê, e diz que ao ver esta pessoa tão bonita, tão robusta, eu pensei que belo prédio para a minha alma. Ele podia para mim não ter escrito mais nada. Portanto, isso não me preocupa. Claro que eu adorava que as pessoas lessem tudo e mais alguma coisa, eu sou muito vaidosa, mas não me preocupa no sentido que é extraordinário existir já uma forma, digamos, de uma forma que não me desagrada, porque isso era para mim muito importante, era fazer uma antologia, ok, porque não, mas uma coisa que não já nem é que não me envergonha, que não me entristeça, não é? De circulação daquilo que eu escrevo, acho que é maravilhoso, é maravilhoso o que aconteceu, acontecer uma pessoa que fez a antologia como tu fizeste, que é uma pessoa de quem eu gosto, que é uma pessoa que eu conheço, tudo isto para mim tem imensa importância. Não por eu achar que temos que estar todos a falar uns com os outros e os que pensam a mesma coisa, não é isso, mas é um assunto, acho que não é exatamente como ir comprar um bilhete para o Intercidade Desporto de Lisboa, não é? E, portanto, é uma sorte imensa para mim existir esta antologia, não me angustia nada que as pessoas não conheçam mais do que um poema meu, se abrirem o livro ao calhas e lerem um e isso de alguma forma digamos, as acompanhar, não é? Ou pelo menos por um instante que seja
no momento de olhar para o lado e desviar caminho, para mim já é tudo. Estavas a falar do António Nobre há versos que salvam que são mais do que suficientes para nos lembrarmos de um poeta. Uma das coisas mais difíceis na organização do livro foi escrever um texto sobre o teu trabalho. Foi para mim, além de sofrer da angústia da folha em branco, sofri da angústia de tentar falar sobre o teu trabalho, porque não encaixa, é muito difícil, é impossível usar as muletas de costume para classificar a tua poesia. Classificar também é bem a palavra, para explicar também não é. Não sei, é impossível associar-te a escolas, correntes, capelas, grupos, é muito difícil. Mas há com certeza afinidades com poetas e obras. Estavas a falar de António Nobre. Quem são os poetas de que mais gostas? Os poemas de que mais gostas? Eu não gosto de falar assim, porque isto tem pouco a ver com o gosto. E acho que isto tem a ver com... talvez tenha a ver com afinidades, mas essas afinidades podem perder-se na noite dos tempos. E até pode acontecer uma pessoa deixar até de saber porque é que gostou tanto de determinada coisa em determinado momento. Ou seja, para voltar a saber isso, precisaria de fazer um trabalho sobre isso, perceber o que é que naquele momento, naquele tempo... Portanto, eu não gosto muito de falar disso, eu gosto mais de pensar, e aliás, se alguma coisa gostava que acontecesse com os meus poemas, era que as pessoas que se entrassem em diálogo com eles. Isso é que estás a perceber, muito mais do que... Mas há pessoas que eu não posso deixar desde logo o meu pai, não é? Que também escrevia, não é? E, portanto, mas quer dizer que eu devo tudo ao meu pai. Devo tudo ao meu pai, claro que devo tudo, apesar de devo ao meu pai estar viva, mas tudo, o viver no meio dos livros, o trepar pelas estantes acima, o nunca ter sido proibido de mexer em livro nenhum lá em casa, como ele não podia, porque ele não podia andar e não estava numa cadeira, portanto, o ter sido um bocado guardiã daquele espaço, que desde logo é assim uma coisa que te faz sentir muito crescido, que é tudo aquilo quanto uma criança quer, é sentir-se pessoa inteira, não é? Que é raro isso acontecer com as crianças. Portanto, ele deve isso tudo. E depois, as pessoas que foram passando, claro que pensar que eu pude conhecer, não é conhecer, não andei com ele na postura, não é? Mas saber que existia uma pessoa chamada Mário Cesarini para mim e depois ele dedicar-me, ele oferecer o planisfério como uma dedicatória ou uma catraia, não é? Foi muito importante, não? Ou ter conhecido o Manuel António Pina à mesa de café. Eu estou a falar de português expressamente. Sim. Ou ter tido a sorte de ter lido este tal, por exemplo, Soneto do Camões, numa altura em que aquilo fazia todo sentido para mim, podia nunca ter feito sentido. Mas só pode passar por tudo isso como cão por vinha vindimado. Os melhores poemas do mundo. O Baudelaire, certamente, meu pai, foi a primeira grande prenda que me deu, assim, foi uma obra, um livro com uma obra, é um livro muito bonito, com uma capa vermelha, que era a obra completa do Baudelaire. Mas, devo dizer que há outros livros que não são livros de poemas, mas que foram muito importantes para mim, quer dizer, porque os li numa idade em que aquilo, desde logo o Winnie the Pooh, Joanica Pooh em português, esse livro, para mim foi extraordinário, porque foi extraordinário porquê? Porque eu o li e diverti-me com ele, e depois a dada altura, não era um livro que me divertia imenso, com aquelas aventuras de ir à procura do Paulo Morto, ou andar a caçar bufalampos, a não sei o quê, a relação, ou várias descobertas, a absoluta coincidência e incoincidência das relações de amor e amizade, o facto de a fraternidade daqueles bichos, não é? Completamente. Pronto.
são para crianças, não é? Mas aquela forma de fraternidade, muitas vezes mal disposta, e sobretudo entretecida por causa das aventuras do que corre mal. Para mim, o que corre mal é que constrói relação. E depois, outra coisa que eu durante muito tempo li o livro, e apesar de o ler completamente, com o menino a subir as escadas, com um urso de peluche, eu comia aquela merda como se aquilo fosse completamente no primeiro grau. E há um dia em que eu percebo que aquela introdução do menino a subir as escadas com o urso de peluche e não sei o quê, que aquilo são tudo criaturas, são brinquedos. São criaturas do imaginário dele. E tu perceberes que é possível viver no imaginário e no real ao mesmo tempo é uma chave enorme para a tua vida. E isso eu percebi com esse livro. Não é? Eu desconfio que depois tu e o Pina um clube secreto de fãs do Winnie the Pooh. Tu e o Pina. Não, depois o Pina, depois eu encontrei. Eu e o Pina, não, mas eu e o Pina, um dia, porque eu andava a vender um livrinho, o primeiro livrinho que eu fiz, eu andava a vendê-lo nos cafés e encontrei o Pina assim no piolho, pronto. E vai daí, começámos a falar, não sei o quê, eu quero ter achado, pronto, não interessa, mas achou graça. E a certa altura começámos a falar do Joanica, e foi o Joanica Pufo que nos. Eu acho que na altura ninguém lia Joanica Pufo absolutamente nenhum, não é? Eu também era um livro de capa vermelha, como o Baudelaire, não, um bocadinho vermelho mais escuro, eu tinha aquela edição, e trouxe a edição para o café, até com riscos que eu tinha feito para quando era miúda, e pá, nós longamente conversámos sobre o Winnie Pooh e as características das personagens, como se estivéssemos perante uma obra literária de alto gabarito, e realmente, pronto, assim, não é. E Alice no País das Maravilhas também, mas Alice no País das Maravilhas é um monumento da literatura mundial, quer dizer, pronto, não é uma coisa muito mais complexa, é muito mais. Portanto, olha, mas deixa-me só acrescentar, há poesia nos livros do Flaubert, há poesia em outros sítios, a poesia não está acantonada, acortelada nos poemas, não é? E há grande prosa nos poemas, também há que se dizer, para quem não gosta de poesia, busquem prosa nos poemas, porque há também para esses que não gostam de poesia, ou que acham que não gostam de poesia. Pronto, já estamos a aproximar do final e eu peço desculpa ao nosso produtor que está aqui a dar-nos indicações de que já estamos muito próximo do fim e não quero deixar de falar do teu trabalho de tradutora porque sou um admirador incondicional do teu trabalho enquanto tradutor e eu sei que não fazes uma distinção assim tão radical entre o teu trabalho de poeta e o teu trabalho de tradutora. E eu trouxe só os últimos livros que eu tenho teus, provavelmente existirão mais, mas os mais recentes, o Charles Cros, A Princesa Safo, um romance completamente divertidíssimo, muito estranho. Uma antologia, e era uma coisa que eu também queria falar aqui, estavas a falar com o teu pai, queria também falar um pouco sobre isso. Vamos terminar, não te preocupes, produtor do programa, já vamos terminar. Esta antologia dos poemas em prosa franceses e este último do Geneu Balcão, que foi levado à cena no São João há pouco tempo. Esta versão do Balcão é absolutamente admirável. É das coisas mais incríveis que li o ano passado. E achei graça, porque quando estávamos a preparar este livro de tradução, fui eu também que o editei com a Regina e com outros amigos, e quando estávamos a preparar esta edição, a Regina teve que incluir alguns poemas do Spleen de Paris, do Baudelaire, que já tinha sido traduzido pelo pai dela, ela estava a falar do pai. Esta é a tradução canónica, quer dizer, a tradução completa dos poemas em prosa do Baudelaire, e que a Regina ignorou completamente, porque fez a versão dela, como é evidente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é curioso porque há uma espécie
E voltando atrás, a maior parte dos teus poemas, quando falas da infância, que existem muitos poemas teus sobre a infância, falas mais da tua mãe do que do teu pai. Eu não quero entrar numa lógica freudiana, não tem nada a ver com isso, mas parece-me que falas menos do teu pai do que da tua mãe. E é curioso, porque dizias que o teu pai é uma espécie de figura tutelar. Meu pai já morreu, a minha mãe está viva. É diferente. Ok. Pai... Ok. Olha, queres-me só dizer uma coisa, uma resposta rápida, porque o nosso. Mas sobre o meu pai, as traduções. Primeiro, eu acho que, por exemplo, o Baudelaire, porque é que eu não. Porque é precisamente um lugar onde eu dialogo com o meu pai, é no Baudelaire, com certeza. Eu não preciso escrever isso, porque já lá está escrito, já está escrito pelo Baudelaire. E depois há outra coisa, que é, as traduções são maravilhosas porque são um lugar onde eu posso efetivar, sem teorias de café, nem conversa de chacha, essa coisa que eu chamo de dialogar com as obras dos outros. Dialogar com aquilo. Eu sinto, quando estou a traduzir, aliás, chega a ser completamente estúpido, porque às vezes pode até levar para caminhos ímpios, estou a defender aquilo como se fosse eu a escrevê-lo. Para mim, moralmente, o gajo que pega num texto e o traduz tem que o defender exatamente com o mesmo tipo de exigência. E, portanto, a forma mais sublime de dialogar com uma obra é essa. O que é que tu queres mais? Também devíamos todos ser treinados para traduzir coisas, sei lá. O que é que achas mais importante? Todos gostariam de fazer isso. Todos os meninos têm, a dada altura, mania que vão ser arqueólogos, não é? Então é exatamente a mesma coisa. Exato. Imagine que é. O livro é um terreno ermo e é preciso ir lá buscar coisas, não é? Às quais damos um significado e damos uma história, damos uma historicidade, não é? É exatamente isso. Só que praticado por pessoas que acham que são adultas, tipo eu não sou assim muito. Agora lembrei-me de uma coisa, já vamos terminar, produtor do programa, desculpa lá. O que é que achas mais importante? No caso da tradução, o tradutor dominar as línguas, portanto, partida e de chegada, ou o tradutor ser também, ou dominar os códigos da literatura, ser escritor, poeta, ou as duas coisas? O que é que tu achas mais... É indispensável saber escrever, minimamente, ter uma relação produtiva com a escrita, não é? E depois é muito bom dominar a língua, mas no caso disso não ser absolutamente necessário, eu acho que é possível chegar a um texto de maneira colaborativa, tendo a ajuda de alguém que domina melhor essa língua. Acho que isso é possível. Não é a situação ideal, mas é uma situação que tem um lado que também é interessante, que pode ser interessante na tradução, e que pode ser até necessário na tradução, porque há coisas que são tão difíceis de traduzir que é o lado de ser um pequeno laboratório, a tradução ser uma coisa um bocadinho experimental. E, portanto, aí acho que a tradução colaborativa, se nós encararmos esse aspecto mais experimental da atividade, experimental não quer dizer que vamos fazer uma coisa com a qual vamos envenenar o mundo inteiro porque não fizemos testes necessários, como a gente agora está sempre a ouvir falar de vacinas e não sei o quê, de testes assim. Não, é simplesmente perceber que um texto é uma matéria instável, não é? Ele próprio é uma matéria instável. Quem acha o contrário não está bom da cabeça. E, portanto, é possível tentar pegar no texto e transpô-lo para uma outra língua, colaborando com alguém que domina essa língua. Então, se essas duas pessoas tiverem uma relação, se essas duas pessoas tiverem uma relação com a coisa escrita, é fantástico, não é? E, portanto, não sei se é serem escritoras. Já vai adiantar pelos vistos, tínhamos muito pouco tempo, faltou-nos falar de imensas coisas, queria falar da Elast, que tenho pena, porque é um projeto único, creio, em Portugal e provavelmente noutros sítios. Elast a alma disso é o Sagnai, pronto, é a pessoa com quem eu vivo, não é? Que é uma pessoa que acredita muito mais do que eu na importância das coisas que realmente que se levam ele é o contrário, das coisas que se levam a bom termo, ele tem uma boa relação com o fim, não é? Para ele é as coisas que se levam a bom termo, e a Lastra é isso, a Lastra é a possibilidade de levar a bom termo coisas que em princípio não são empreendidas dessa maneira tão solitária e tão intempestiva e disruptiva e não sei o quê, e realmente pronto, Pronto, mas fica o convite para quem estiver interessado.
Quem estiver interessado, a Elastro tem um site online, basta fazer a pesquisa, então todos os filmes, ou a esmagadora maioria dos filmes, a esmagadora maioria dos livros da Regina, do Tiago Nele também, estão disponíveis para quem quiser consultar, ler, partilhar. Pronto, e agora a última questão mesmo, para terminar, que era aquela questão que toda a gente, o mundo inteiro esperava que eu te fizesse. Que conselho darias a um jovem poeta, ou um aprendiz de feiticeiro, um aprendiz de escritor como eu? O que é que tu aconselhas? Quando tem muita vontade de escrever uma coisa, prive-se de a escrever durante um tempo. Não escreva logo. Okay. Ou seja, ela está escrita na cabeça. Escreva-a na cabeça, ou seja, trabalhe-a, torne-a, transforme-a num universo mental antes de começar a pô-la por escrito, mesmo, num papel. Antes de lhe dar forma. Quer dizer, dê-lhe a possibilidade da transformação. É muito importante isso. As coisas não podem ser só forma, tem que ser forma e possibilidade de transformação. Isso sente-se quando está lá escrito depois. Como se sente num filme, como se sente num filme, as coisas têm uma história, como se sente, pronto, como se sente. Toda a gente consegue perceber isto, acho que. Pronto, olha, temos que terminar. Esta conversa com a Regina Guimarães foi a pretexto deste livro, editado pela Exclamação, Antes de Mais e Depois de Tudo. É uma antologia que tem que inclui uma série de poemas, alguns dos poemas da Regina Guimarães. Muito obrigado por terem assistido. Obrigado, Regina. E a conversa continua com a leitura do livro. Obrigado. Obrigado.